Você já se perguntou o que acontece depois que a vida termina? Será que a consciência realmente desaparece ou existe algo mais esperando por nós? Muitos de nós evitamos pensar na morte, mas a verdade é que ela nos acompanha como uma sombra constante. Hoje, vamos explorar um dos mistérios mais fascinantes da existência humana, as experiências de quase-morte, ou EQMS, e o que elas revelam sobre o significado da vida e a continuidade da consciência. Histórias reais de pessoas que chegaram ao limite entre a vida e a morte nos oferecem vislumbres de algo maior, algo que pode transformar completamente a maneira como encaramos a existência. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar a sua perspectiva para sempre. O medo da morte é algo que conecta a todos nós. Não importa a cultura, idade ou crença, a ideia do fim gera ansiedade e incertezas. Muitas vezes, esse medo nos impede de viver plenamente, nos faz evitar riscos e nos desconecta do presente. Mas, e se a morte não fosse o fim? E se houvesse algo além? As experiências de quase-morte surgem como uma ponte entre o desconhecido e o que podemos compreender. Pessoas que viveram EQMS relatam vivências tão profundas e transformadoras que desafiam nossa lógica e despertam nossa curiosidade. Por que elas são tão semelhantes? Porque quem passa por isso nunca mais vê a vida da mesma forma. Essas perguntas são o ponto de partida para a jornada que estamos trilhando aqui. Mas o que exatamente são as experiências de quase-morte? Essas vivências são relatos de pessoas que estiveram próximas da morte, mas retornaram com histórias impressionantes. Elas descrevem sensações de paz, a visão de um túnel de luz, encontros com entes queridos já falecidos e, em muitos casos, uma revisão completa de suas vidas, como se assistissem a um filme de tudo o que viveram. Essas experiências geralmente acontecem em situações extremas, como paradas cardíacas, acidentes graves ou doenças terminais. Ainda assim, os relatos possuem similaridades intrigantes, mesmo entre pessoas de culturas e crenças diferentes. E o mais interessante, muitos que passam por isso relatam uma transformação profunda, como se tivessem recebido um novo propósito de vida. Vamos agora a algumas histórias que exemplificam o poder dessas experiências. Imagine uma mulher que sofreu uma parada cardíaca. Durante os minutos em que seu coração parou, ela relata ter sido envolvida por uma luz acolhedora e reencontrado parentes falecidos que a confortaram e a disseram que não era sua hora. Quando voltou, sentiu-se mais conectada com a vida e com o propósito de ajudar os outros. Outro caso marcante é o de um homem que, após um grave acidente de carro, relatou ter revisitado toda a sua vida em um instante, percebendo como cada uma de suas escolhas impactou os outros ao seu redor. Ele voltou determinado a viver de forma mais altruísta e consciente. Esses relatos, embora variados, têm algo em comum. Eles sugerem que a vida não termina no momento da morte, mas se transforma em algo maior. E o que a ciência tem a dizer sobre tudo isso? Por décadas, médicos, neurocientistas e psicólogos estudaram as EQMS na tentativa de compreendê-las. Algumas teorias sugerem que elas são fruto de processos químicos no cérebro, alucinações causadas pela falta de oxigênio ou até mesmo uma resposta neurológica a extremas situações de estresse. No entanto, essas explicações não conseguem abordar totalmente a profundidade e a consistência dos relatos, especialmente quando envolvem detalhes verificados, como pessoas que descrevem eventos que ocorreram enquanto estavam clinicamente mortas. Por outro lado, a espiritualidade enxerga essas experiências como evidências de uma continuidade da alma, um vislumbre de um plano superior. O mais fascinante é que, em vez de se contradizerem, ciência e espiritualidade podem se complementar, unindo forças para oferecer uma visão mais ampla sobre o que significa existir. Afinal, e se ambos estiverem apontando para a mesma verdade? A grande transformação que essas experiências oferecem está na forma como elas mudam a maneira de encarar a vida. Muitas pessoas que vivenciaram o EQMS afirmam que perderam o medo da morte e passaram a valorizar mais o presente, as conexões humanas e o propósito de suas ações. Essa lição pode ser inspiradora para todos nós. Saber que a vida pode ser parte de algo maior nos motiva a viver com mais gratidão, coragem e significado. Não se trata apenas de pensar no que vem depois, mas de aproveitar cada momento aqui e agora, como parte de uma jornada muito maior.
Enquanto encerramos essa reflexão, é importante lembrar que as experiências de quase morte nos oferecem mais do que respostas sobre a morte. Elas nos dão uma nova maneira de enxergar a vida. E você, como encara a sua jornada sabendo que a existência pode ir além do que podemos ver e tocar? O que realmente importa no tempo que temos aqui? Compartilhe nos comentários suas crenças e reflexões. Vamos juntos explorar esses mistérios que iluminam nossa jornada. E, se esse conteúdo ressoou com você, inscreva-se no canal para continuar descobrindo os segredos da espiritualidade, da ciência e da alma humana. Até o próximo vídeo.